Para quem não me conhece, eu sou o João Teles, eu sou consultor SAP HCM Folha de Pagamento do módulo PY e eu sou especialista em regras e esquemas, pessoal. E faz pouco tempo aí eu comecei a ajudar consultores SAP HCM no direcionamento para se tornarem profissionais de sucesso através do módulo Folha de Pagamento, através de regras e esquemas especificamente, que na minha visão é a skill mais importante ali do HCM, tá certo, pessoal? Bom, no vídeo de hoje a gente vai abordar um tema bastante peculiar dentro do nosso mundo HCM, mais especificamente, como é nosso nicho, folha de pagamento, regras e esquemas. Então, muito cuidado, você pode estar criando um desenvolvimento desnecessário, um desenvolvimento sem necessidade alguma, tá certo? Bom, vamos lá, vamos retomar aqui o tema, né? Com certeza, isso eu falo com propriedade, porque eu conheço muita gente nesse ramo, eu falo com muita gente. Você já passou por aquele cliente, por aquela demanda que quando fala assim, João, você vai ter que atender o cliente X. Até aquele frio na espinha, daquele arrepio, porque você sabe que aquele cliente tem um esquema todo remendado. As regras têm operações Zs, o esquema tem funções Zs, né? Muitas vezes já até estourou a quantidade possível de criação de operação ou de função, e aí não tem documentação na função, na operação, não tem onde se basear e a gente fica totalmente perdido. Por quê? Porque nós, consultores e consultoras, somos obrigados, vamos dizer assim, saber o standard. Nós não somos obrigados a saber o Z. Mas tem muita gente que foge das boas práticas. E é isso que a gente vai abordar hoje, tá? Eu costumo chamar esse tipo de demanda, de esquema, da seguinte maneira: esquema ou regra ou cliente Frankenstein, né? Cliente remendado, né? A história do Frankenstein acho que todo mundo conhece, né? Mas é aquele, acho que a gente pode falar que é um boneco, né? Que teve um criador lá, que ele juntou pedaços de várias pessoas, acho que até de animais, para fazer um ser vivo lá. E aí ele tinha uma orelha de um braço de outro, a perna de outro. E a gente pode comparar o esquema, que tem um monte de função Z, e as regras, que tem um monte de operação Z, ao Frankenstein. Por quê? Porque vários consultores passaram com vários ABAPs, cada um criou da sua maneira, cada usuário pediu da sua maneira, sem seguir boa prática, sem seguir as best practices da SAP, e aí fica uma meleca. A gente sabe que a gente não vai ficar eternamente prestando serviço para um cliente, ou a gente não vai ficar eternamente naquele projeto, né? E aí acaba remendando todo esse esquema, toda essa operação, tá? E hoje, né, no vídeo de hoje eu vou mostrar exatamente isso, que às vezes nós podemos estar criando um desenvolvimento desnecessário, tá? Desnecessário. Bom, mas antes de falar, vamos entender qual que é o problema de criar um desenvolvimento necessário. Porque assim, pô, João, é tão fácil, né, eu chegar pro meu ABAP e falar, pô, faz aqui, ó, tua EF, né? Sim, é fácil, é cômodo às vezes, né? Mas, sério, de verdade, você muitas vezes pode estar perdendo seu tempo, tá? Tendo um custo alto e desnecessário, porque especificação funcional custa tempo, ABAP custa tempo, validação custa tempo, teste, evidência, tudo isso é um tempo que às vezes você está utilizando e, na verdade, tinha uma funcionalidade standard que atendia e você não precisaria criar aquilo, né? Por isso, um desenvolvimento desnecessário, né? E um negócio muito, muito, muito importante que eu bato na tecla demais, eu bati na tecla o tempo todo com a minha turma do curso Regras e Esquemas que eu dei agora mês passado, que é o seguinte:
credibilidade, imagem para com o cliente e para com a sua consultoria. Seguinte, quando você fala que algo não dá de forma standard, mas dá, você coloca a sua credibilidade em xeque. Por quê? Porque simplesmente pode chegar um consultor, e a culpa não vai ser dele, que tem o conhecimento. E aí falar, pô, mas dá de forma standard. E aí acabar que você fica ali numa saia justa. Então, a credibilidade, a nossa imagem como consultor, eu acho que é a coisa que mais vale ali no dia a dia. A gente tem que defender essa imagem com unhas e dentes. E essa questão do desenvolvimento desnecessário está muito ligada com a nossa imagem perante cliente, perante consultoria como consultor. Tá? Então, esses são os 3 principais problemas que eu vejo, que eu enxergo, que a gente tem que tomar muito cuidado ao se criar desenvolvimentos desnecessários, né? Funções e principalmente operações desnecessárias, tá, pessoal? Porque assim, o que acontece, né? Vamos contextualizar mais um pouco. Às vezes, o que são 2 tipos de desenvolvimentos, né? O que é necessário, né? E o que é desnecessário. Qual que é a diferença? O desnecessário é aquele desenvolvimento que ele é possível pela funcionalidade que a SAP entrega, que é o standard, ou seja, operações e funções standards, tá? Operações e funções standards. Quando eu falo operações e funções são aquelas coisinhas que escrevemos nas regras, né? GCY, num, amount, multi. E funções são aquelas chamadas ou esquemas, né? PIT, PRT, PORT, ACTIO, aquilo lá são funções. Só para a gente dar uma discriminada, né? E as funções têm inúmeros parâmetros, né? Que a gente já está acostumado. E às vezes a gente cria esses desenvolvimentos desnecessários por falta de conhecimento, tá? Vejam que eu estou falando de desenvolvimento desnecessário. E eu acho que isso está fortemente ligado à falta de conhecimento. Mas assim, a palavra falta de conhecimento, ela é uma palavra muito forte, eu sei, né? Eu sei. E assim, não tem nenhum problema em acontecer isso. Porque eu tenho certeza que ninguém entrou no mundo SAP sabendo o que sabe hoje. A nossa jornada é uma constante evolução, tá? Por exemplo, eu aprendo todos os dias. Se eu levanto um dia e eu não aprendo algo novo, parece que falta alguma coisa para mim. E eu falava veementemente no meu cliente, quando ele me perguntava alguma coisa e eu não sabia, eu sempre falava, vou levar como lição de casa, vou estudar, posso te dar a resposta mais tarde ou amanhã? E o cliente entendia perfeitamente. A gente sabe, tem alguns clientes que são um pouco intolerantes, que rola ali aquela questão de, não, eu quero para ontem. Aí a gente entra no outro contexto que eu não vou comentar aqui, mas o que eu queria dizer é isso, né? Que a questão do desenvolvimento desnecessário, ela está muito atrelada à questão de falta de conhecimento. E não é vergonha para ninguém essa falta de conhecimento. Eu prezo muito isso, né? Bom, então vamos lá. Antes da gente seguir, eu gostaria de deixar uma mensagem aqui muito clara, que isso fez total diferença para que eu pudesse obter assim essa liberdade em questão de regras e esquemas, esse reconhecimento, todo esse network que eu tenho, que é ter esse esforço, né? Ter esse esforço de conhecer mais, de ir atrás de mais, né? Então, assim, se eu pudesse te deixar uma mensagem para se tornar um consultor folha de pagamento que domina regras e esquemas com perfeição de sucesso, é isso. Sempre saia da sua zona de conforto. E hoje eu vou passar uma dica que eu aprendi com o longo do tempo, que eu espero que agregue muito para vocês. Bom, mas João, você falou de desenvolvimento necessário, não necessário, mas e aí? Bom, não é tão difícil, não exige tanto esforço assim da gente virar essa chavezinha, né? Sair da nossa zona de conforto. Primeiro, a gente tem que conhecer um pouco mais as possibilidades que existem dentro da nossa ferramenta na qual a gente trabalha.
Eu costumo dizer que é o seguinte, o usuário, ele conhece a plataforma como usuário, ou seja, ele conhece a regra de negócio dele. E nós conhecemos a ferramenta, certo? Então, nós não podemos simplesmente deixar com que o usuário diga o que nós temos que fazer. Nós temos que prestar um serviço consultivo, nós temos que orientá-lo, senão somos meramente instaladores de sistema. E isso é uma frase que eu levo muito a sério. Nós prestamos serviços consultivos, por isso somos consultores. Não podemos simplesmente, ok, é assim, vou fazer e sair fazendo. Sempre precisamos conhecer mais as possibilidades, né? Como por exemplo, o exemplo é bom, né? O exemplo que eu vou dar hoje é um exemplo clássico de demanda que eu mesmo atendia com desenvolvimento. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque é a realidade. Só que quando eu percebi que dava para atender de forma standard, eu comecei a fazer de forma standard. E é por isso que eu passo isso para todo mundo que eu conheço, para todo mundo que vem falar comigo. Porque assim como eu quero que essa pessoa evolua e cresça, tá? Então, vamos seguindo aqui. Eu mesmo, né, já cometi esse deslize, né? Já cometi esse problema que eu digo de construir desenvolvimentos desnecessários, né? Muitas vezes eu via um problema e por eu não conhecer, não ter uma visão holística, eu chegava pro ABAP, chegava pro meu gestor e falava, ó, isso aqui é desenvolvimento ABAP, precisa fazer uma função, preciso fazer uma operação ABAP, vou precisar de um ABAP, F, vamos lá, né? E é o que acontece, quando eu comecei a ver que, que essa solução que eu vou passar para vocês hoje dava para fazer de forma 100% standard, para mim, assim, foi uma coisa que eu comecei a ficar meio sem graça. Se eu pudesse ir nos clientes que eu apliquei isso e voltar, né, lá e falar que dá para fazer de outra forma, eu falaria e eu não teria vergonha nenhuma de falar isso, né? Então, assim, gente, eu costumo pegar bastante numa frase que é a seguinte, né? Dizer que não é possível apenas porque não sei que aquilo é possível. Pensem nessas duas frases, nessa frase como um todo. Pensem nisso, reflitam. Dizer que não é possível apenas porque eu não sei que aquilo é possível. Eu já fiz isso várias e várias vezes. Por ego. Por interpretar que se eu não sei, não dá. E eu vejo muitas pessoas cometendo esse deslize, né? De dizer, só porque eu não sei que não dá, então não dá. E isso é muito complicado, porque envolve toda uma questão de credibilidade que eu estava comentando, né? Eu gostaria de citar um exemplo para vocês que eu estava no cliente uma vez, né? E aí esse cliente foi um consultor lá antes de mim. E aí ele atendeu essa demanda e aí ele parou em um ponto e falou, ó, não dá mais para fazer do jeito que vocês querem porque a SAP não entrega de forma standard, só de forma Z. E aí o cliente, porque o cliente ele é leigo, ele não tem conhecimento do que a plataforma é capaz, do quão robusto o SAP é capaz. E o cliente ele tem aquilo que a gente às vezes enraiza na cabeça dele. O SAP é capaz de tudo, basta ter budget. E de fato é, mas nem sempre esse ter budget quer dizer ter desenvolvimento. Às vezes é uma hora a mais, uma hora a menos, né? Mas o SAP ele é capaz de tudo sim. E o que aconteceu? Ele chegou a fazer chegou a fazer a proposta. E aí aconteceu um dia que esse consultor não pôde ir para esse cliente, eu acabei indo no lugar dele para cobrir. E aí o usuário, eu acho que de propósito, e prestem bastante atenção nisso, de propósito, eu não sabia o que estava acontecendo lá, né? Que o consultor já tinha proposto esse desenvolvimento Z. Ele chegou para mim e falou, João, eu preciso fazer isso, dá para fazer de forma standard? E eu falei, só um minuto, vou dar uma olhada e já te respondo. Não falei de bate-pronto, porque eu só dou certeza de algo quando eu tenho certeza de algo. Eu preciso saber se aquilo funciona ou não para eu dar a certeza. E aí eu fui pesquisar e vi que dava. E vi que eu já tinha feito, inclusive. E aí eu falei para ele que dava. Né? Só que eu não me preocupei em pisar em ovos para falar, porque meu colega de trabalho já tinha dito que não dava, porque eu não sabia, faltou uma comunicação. E aí eu falei isso. Aí ele falou bem assim para mim, poxa, bacana, o seu colega falou que não dava, que era só desenvolvimento ABAP. Aí eu falei, putz, na nossa linguagem popular, queimei meu colega.
E isso é algo que pode acontecer. E isso não foi minha culpa, e nem foi culpa de quem fizesse isso, né? Porque, assim, poxa, eu vou falar que algo não dá só porque meu colega de trabalho falou que não dá? Eu tenho a minha imagem a zelar, né? Eu tenho essa questão, poxa, se eu falar que não dá, eu vou estar sendo, né? Vou estar sendo cúmplice. Então, se eu soubesse, lógico que eu não falaria de bate-pronto. Eu chegaria para esse colega, ó, a gente vai ter que chegar lá e arrumar o que você falou, vai lá e fala que dá, eu não vou ser o que vou falar. E aí ele se redimiria. Mas não, eu falei, né? Porque faltou uma falta de comunicação. E infelizmente esse cliente ele acabou chegando para a consultoria e falando: eu não quero mais esse funcional aqui, agora eu quero o João. Ou seja, infelizmente esse consultor ficou queimado para com esse cliente e eu fui exaltado, digamos assim. Mas é claro que se eu soubesse que eu ia queimar o cara, eu não teria agido dessa forma, porque é longe de mim, né, querer queimar alguém. Mas é isso que eu falo de credibilidade, né? É algo que tá muito ali relacionado à questão de imagem, né, de consultor. E a gente sabe que o nosso mundo SAP ele é um mundo muito pequeno. E a gente sabe que se a gente é queimado nesse meio, é difícil conseguir a credibilidade, porque conquistar a confiança, isso é algo que minha mãe fala muito. Conquistar a confiança de alguém demora muito, demora anos, mas para perder a confiança demora minutos. Então, levem isso para vocês também, tá? E seguindo, eu queria falar outro exemplo, agora um exemplo que aconteceu com a SAP em relação a isso. Eu estava num cliente uma vez e esse cliente ele solicitou um QA, né, um Quality Assurance, que ele é um serviço que a SAP faz para ver se a consultoria aplicou as boas práticas, as best practices da SAP no cliente. E ela não avisa a consultoria, ela não avisa a consultor, ela vai lá um dia e faz isso sem avisar ninguém. E graças aos bons consultores que estavam prestando esse serviço nesse cliente, nós seguimos todas as boas práticas e tiramos uma nota bem, bem excelente lá. A SAP não criticou, não falou nada. Mas imagina se tivesse um monte de desenvolvimento desnecessário por falta de conhecimento, por querer ganhar mais taxa, por querer faturar mais. Poderia correr o risco até de perder o cliente. E os consultores que estivessem lá também iriam ser queimados. Então, vejam o quanto isso digamos assim, delicado, né? Fazer desenvolvimentos desnecessários no SAP. Bom, e assim, João, como eu evito um desenvolvimento necessário? Como eu consigo esse conhecimento? Bom, a primeira coisa é nunca aceite a primeira alternativa. Nunca se conforme com a primeira resposta. Se você não sabe, procure no blog da SAP, pergunte para um colega, pesquise. Eu vou ensinar aqui na P04 a pesquisar, vou ensinar o F1 também, mostrar que são grandes parceiros, a P04 e o F1, para procurar coisas que já existem, né? Então, assim, se é uma dica que eu posso te dar é essa. Sempre se sintam incomodados, nunca acomodados com a primeira solução, principalmente se a solução for um desenvolvimento. Se falarem assim, vai ter que fazer uma função para fora, uma operação nova, liguem o alerta, levantem a orelhinha, porque pode ter alguma armadilha aí no meio. Tá certo? Bom, pessoal, e seguinte, agora eu vou mostrar esse exemplo que eu falei para vocês, que quando eu vi que isso era possível, para mim foi um espanto. E eu comentei disso, inclusive, na última turma do meu curso, e coincidentemente tinham 2 consultores que estavam aplicando um projeto de ECP, né, que é a folha Cloud, né, Employee Central Payroll, que não muda muito a configuração da folha, e eles tinham essas demandas, eles já estavam até fazendo a especificação funcional para o desenvolvimento. E quando eu falei isso, eles falaram: poxa, João, muito obrigado, porque eu não vou mais montar F, vou fazer da regra, vou fazer na unha. E eles ganharam até um crédito ali com o cliente deles, porque precisava fazer, agora não vai mais, vai economizar. Então, assim, ganharam até um crédito por isso, né? Bom, vamos lá. Qual que foi essa demanda que eu fui solicitado, né? Foi exatamente essa aqui, né? Bom, João, precisamos que o SAP passe a realizar o pagamento. Isso foi um exemplo real, tá, gente? Um exemplo que
que eu peguei para fazer mesmo, né? Foi dentro de um suporte eu tava e eu precisei fazer isso, né? Na verdade, acho que foi um projeto, foi uma demanda de um projeto, né? Precisamos que o SAP passe a realizar o pagamento de bônus por tempo de empresa, de forma automática. Temos 3 ciclos de pagamento. O primeiro, o colaborador recebe assim que completa 2 anos de casa. O segundo, ele recebe assim que completa 5 anos de casa. E o terceiro, ele recebe assim que ele completa 10 anos de casa. Os valores de cada ciclo são os seguintes: biênio, 40% do salário base do mês em que o colaborador completou os 2 anos. Quinquênio, 60%, decênio, 80%. Né? Os valores precisam ser pagos em rubricas diferentes, e é claro que se o colaborador já recebeu um ciclo, ou seja, ele já recebeu o biênio na vida dele, ele não tem que mais receber. Se ele já recebeu o quinquênio, ele já não tem que mais receber. E se ele já recebeu o decênio, ele já não tem que mais que receber esse valor, né? Bom, então, qual que era o meu grande ponto de dificuldade com isso? O meu grande ponto de dificuldade era, poxa, como é que eu vou interpretar o tempo que ele tem de casa? O tempo que ele tem de empresa? Porque assim, poxa, é tranquilo achar o salário, é tranquilo jogar numa rubrica, é tranquilo achar 40, 60, 80%. Agora, como que eu vou saber o momento exato que ele completa biênio, o momento exato que ele completa quinquênio e o momento exato que ele completa decênio? Isso, para mim, era o grande ponto, a grande dificuldade. E eu já tinha atendido isso de forma de desenvolvimento, né? No passado, quando eu era novo. E aí eu comecei a ficar inconformado, né? Eu falei, poxa, não é possível. Isso é algo tão comum no nosso meio, é algo que acontece tanto, em quase todas as empresas tem esse tipo de pagamento. Pagamento bônus por tempo de empresa. Alguns falam bônus por tempo de empresa, outros falam pagamento de biênio, quinquênio, decênio. Cada empresa tem seu nome, né? Mas isso é muito comum. Quase todas as empresas que eu já trabalhei tiveram esse tipo de pagamento, e olha que não foram poucas, né? E eu comecei a ficar incomodado, comecei a ficar com uma pulga atrás da orelha, comecei a buscar, e aí eu comecei a fazer isso, né? Comecei a pesquisar e a entender que isso dava de forma standard, tá? Então agora eu vou compartilhar minha tela do SAP para a gente ir, por exemplo, prático e mostrar como isso foi possível, tá? Bom, acho que tá dando para visualizar a tela aqui do SAP. Então vamos lá, pessoal. O que eu tive que fazer, né, primeiramente? Bom, lá ele fala que eu tenho lá 3 faixas de pagamento, né? 40%, acho que é isso, 40, 60 e 80. Então a primeira coisa foi criar as constantes na tabela T511K. Por que na tabela T511K? Tem uma diferença entre essas tabelas, né? Tem uma diferença. Para o pessoal do curso eu já falei, inclusive tem um vídeo no YouTube falando sobre isso, que uma tabela é para guardar informações de indicadores, porcentagens e numéricas, e a outra é para informar valores monetários, de dinheiro, né? A P é dinheiro, a P é dinheiro, a K é indicador, né? Essa é a diferença, tá certo? Então eu criei as constantes lá, né, 40, 60 e 80, e depois eu criei as 3 rúbricas, né, biênio, decênio e quinquênio também, né. Bom, beleza, depois que eu fiz isso, aí eu precisava começar a minha regra, né, precisava começar o gatilho. Bom, como é que eu fiz? Aí eu logo achei um comandinho, uma operação que facilitou muito a minha vida, que é essa daqui, ó, tá? Que é essa daqui. O que eu estou fazendo aqui neste comando, nesta operação, tá? Eu estou atribuindo ao meu num. Olha que legal. Anotem essa dica porque é algo muito importante, tá? Porque dá para usar em um monte de cenário, tá? Eu estou atribuindo o meu num, tá? O valor em relação ao infotipo 41 do tipo de data 01, tá? Infotipo 41 do tipo de data 01, retornando em anos para mim, tá? E como é que funciona, João? Funciona da seguinte maneira, ele vai trazer a diferença do ano que eu tô para com o ano que o colaborador entrou,
em anos completos, ou seja, se este colaborador que eu vou rodar o teste entrou em 2018, em janeiro, e eu rodar esse processo hoje, ele vai me retornar 2 anos, porque ele só me retorna, do jeito que eu coloquei aqui, anos completos, tá? Então, olha que bacana. Eu consigo, dessa forma, verificar, além da admissão do colaborador, o quanto tempo de casa ele tem, através dessa simples operação. E essa simples operação, que demorou tanto para eu descobrir, evita um desenvolvimento enorme, 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 tá? Então, olha que bacana isso, tá? Então, agora vamos ao F1 para explorar um pouco mais essa operação. E aí, aquele cenário do F1, que eu falei, né? Que é o nosso grande aliado, o nosso grande amigo nas nossas noites em claros de SAP. Então, o que eu faço? Eu venho aqui na linha que eu já atribuí e eu dou um F1. Descendo um pouco, eu vou ter esses dois campos laranja. Vamos falar assim, laranja, né? O operador e o operante, né? O operador é o igual, o divisão, o multiplicação, a porcentagem, e o operador é o que segue o operante, né? O que segue o operador. Então eu vou clicar aqui, ó, operands for non-rate amount. Legal? Aqui dentro, eu vou vir aqui, ó, em Table Fields. Por quê, João? Lembra que lá eu coloquei um num igual a F? Então eu vou clicar aqui, ó, no F. Tá vendo? Onde que tá o F? Em segunda variante, Table Fields. Clicando aqui, eu vou procurar, ele vai me retornar várias opções, né? B, G, né? Que eu já expliquei o que é o G, já expliquei o que é o I, né? E aí eu vou clicar aqui no F, ó, Dates Specification. Clicando aqui, eu tenho as famosas especificações de datas. As famosas especificações de datas, né? E aí, descendo um pouquinho, aqui eu tenho toda a documentação da minha operação, tá? Descendo um pouquinho, eu consigo ter aqui embaixo a questão do infotipo 41, tá? Como é que eu utilizo o infotipo 41, tá? Ele fala aqui, ó, eu utilizo o F para fixar, que é um indicador de deadline, que é de linha final, que faz aquela conta, né, de ano que eu estou, diferença para o ano que ele entrou, né? E aí, esse AA significa tipo de data, né? Tipo de data é a data do 41, né? Por exemplo, 01 é a data de entrada técnica, 37, se não me engano, é a data de início de férias. Também, se eu precisar de uma demanda, posso verificar isso. Então, eu utilizo lá o 01, num F, né, num igual a F, 01, né, igual tá aqui. Descendo um pouco, aonde está a minha indicação com o E, eu coloco o que eu quero retornar. Vocês viram que lá eu coloquei que eu quero retornar em Y, que são anos completos, né? Anos completos. Então, o que isso quer dizer? Ele só vai me retornar o contador quando completar um ano, ou seja, colaborador que entrou em janeiro de 2018, eu estou rodando em janeiro de 2020, vai retornar 2 anos. Colaborador que entrou em janeiro de 2018 e eu rodar em dezembro de 2020, vai me retornar 2 anos. Ele só vai me retornar 3 quando entrar em janeiro de 2021, tá? Como eu quero ver essa questão de tempo de casa e para isso é interpretado anos completos, eu só quero que vire a chavinha quando ele de fato completar. Por isso que eu usei essa lógica, tá? Por isso que eu usei essa lógica. E aí, tem aqui também a questão do A, tá? Que a gente usa aqui, ó. Cadê? Vamos voltar. A questão do A. O que esse A quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, ele é uma mitigação de erro. Então, até isso a SAP fez. Ou seja, se não tiver a data 01 no infotipo 41, o que vai acontecer? A operação ela vai lá no infotipo 1 e vai procurar a primeira linha de registro de medida pelo campo BEGDA. Ou seja, ele vai interpretar que o primeiro registro no infotipo 0, no campo BEGDA, é a admissão. E aí ele substitui. Isso se não tiver nenhuma informação no 41 com o tipo de data 01.
Tá certo? Bom, seguindo então, qual que foi a minha lógica? Uma vez que eu atribuí um num, ele me trouxe aqui os anos que o colaborador tem. E aí eu decidi começar perguntando do maior para o menor. Do maior para o menor sempre, tá? Porque vendo que o colaborador sempre está subindo uma escada, né? Ele nunca fica mais novo, sempre mais velho, senão ele seria a lenda do Benjamin Button, né? Eu acho que é isso que fala, que conforme vai envelhecendo, vai ficando mais novo, né? Sempre vai ficando mais velho, né? Então, assim, primeiro eu procuro os mais antigos. Porque se o colaborador já bateu 10 anos, eu nem continuo pesquisando. Se eu começar a olhar por 5 anos, o colaborador já pode ter batido 5, quer dizer, 2, 5 e 10. Então aí eu tenho 3 processamentos para depois chegar e ver que ninguém ali é elegível. Então eu já olho lá em cima. Pô, quem já tem 10 anos para mais, sai fora do meu processamento. Só que aí veio um problema. Como que eu verifico quem já recebeu? Porque se uma vez que eu falo que ele só vai virar a chavinha quando completar um ano, ele vai ficar 11 meses com aquele contador. Ele vai ficar 11 meses elegível para aquilo. Então eu precisava verificar de alguma maneira que aquele valor ele já foi pago para o colaborador. Como é que eu fiz? Eu venho aqui, caso seja igual a 10, por exemplo, e faço uma verificação. Amount igual CU 2012. O que isso quer dizer? Eu bolei uma lógica na qual, quando acontece o pagamento, eu fui lá na tabela T512 e configurei na classe 30 para essa rubrica acumular com um indicador ilimitado na CRT. Ou seja, uma vez que pagou, ele sai na RT naquele mês e para o resto da vida daquele colaborador, ele fica na CRT. Porque assim eu consigo verificar nos próximos meses se ele já teve ou não esse pagamento. Então, ele é um validador para saber se esse pagamento ele tem que ser feito, se sim, ele já recebeu ou não, tá? Então, se o amount for igual a 0, eu sigo a minha lógica, porque ele não recebeu pagamento. Caso seja diferente de 0, encerro o meu processamento, né? Mas vamos começar aí do menor para o maior. Aqui eu já estou interpretando logo no 10. Então vamos supor, eu, João, tenho 2 anos de empresa, acabei de completar. O que vai acontecer com a minha regra? Poxa, retorna aqui a informação, né? Num igual a F01YA. Então, João tem 2 anos. Beleza. Em relação a 10, é diferente, porque é 2. Em relação a 5, é diferente, porque é 2. Em relação a 2, é igual. Se fosse diferente, ele só ia cair aqui quando fosse menor, né? Quando fosse menor, tá? Quando fosse menor, tá? Então aí o que acontece? Ele vai entrar aqui, né? Quando ele entrar aqui, porque eu já verifiquei antes, né? Eu já verifiquei antes, né? Então, beleza. Eu não preciso verificar se ele tem maior ou menor, porque assim, é com 5 anos. Então não tenho que verificar se ele tem 6, 7, 8, 9, 3 ou 4. Eu tenho que verificar se ele tem 2, 5 ou 10. Por isso que vocês não estão vendo maior ou menor. É só igual, porque quando for igual, eu executo. Se não, não. Tá? Então vamos lá. O que eu faço? Pergunto se o João já recebeu. Porque eu posso estar fazendo um ano em janeiro, mas eu vou ficar com 2 anos durante 12 meses. E essa regra vai passar em janeiro, em fevereiro, e assim, até dar o outro ano, tá? Então eu tenho que ver se ele já recebeu, né? Se ele recebeu, eu não posso pagar. Não posso pagar, né? Então eu verifico. Como eu verifico isso? Amount igual CU 2010, que é a rubrica de biênio, tá? Vejam que eu mudo a rubrica, justamente pelo fato de identificar se é biênio, quinquênio ou decênio, tá? Beleza. Amount em relação a 0. Caso seja igual, aí eu entro com as minhas operações. Ou seja, BR-SAM igual. Não sei se vocês conhecem essa operação, mas eu já ensinei ela, tá? Já ensinei ela. Tem um artigo no LinkedIn, tá? No meu LinkedIn, João Teles, que explica sobre ela. E o que ela faz? Ela retorna o salário base do colaborador.
tá? A operação BR-SAM retorna o salário base do colaborador do Infotipo 8. E ela retorna tanto meses do passado, quanto meses do futuro, quanto mês do presente. Nossa, parece a solução dos meus problemas, né? Por quê? Porque você não fica refém de uma rubrica. Pelo amor de Deus, não fiquem refém de rubricas, porque isso pode dar problema. Você pode ter problema com split, você pode ter problema com valorização, você pode ter problema com rubrica que já foi descontada a ausência e aí seu salário não vai ser o mesmo. Ah, João, e a barra B09, a barra 1S0? Bom, no artigo eu falo um pouquinho sobre elas. A barra 1S0, ela é gerada numa função que é referente ao salário da periculosidade nova, né? Barra 1S0. E a barra B09, ela tem uma regra que faz a cópia da barra 1S0 para a barra B09, ou seja, se você coloca a sua regra antes dessa função, não vai ter barra S0, não vai ter barra B09, não vai ter regra funcionando. Então, fica essa dica, tá? Dê uma lidinha lá nessa função, nessa operação BR-SAM, porque ela traz o salário do Infotipo 8 do colaborador, tá? E aí o que eu faço? Uma vez que eu trouxe o salário base, que é guardado no rate, eu aplico a porcentagem do biênio, que está lá na minha tabela T511K. Defino o meu NUM igual porcentagem para ficar com uma visualização legal para o meu cliente, né? Porque eu presto um serviço consultivo e eu quero o melhor para ele. Defino o montante igual a 1, por quê? Porque eu quero multiplicar o rate por amount para ter o rate no amount. Eu só consigo ter o rate no amount se eu fizer isso, tá? Então aqui o que eu estou fazendo é pegar o rate e jogar para o montante da minha rubrica, tá? E aí o que eu faço aqui? Eu defino um age type igual ao 2010. Porque aqui, se vocês perceberem, eu não estou utilizando uma rubrica específica. Mas em algum momento eu preciso falar que ele tem que receber em uma rubrica específica, porque o meu cliente falou, cada tipo de pagamento você precisa fazer em uma rubrica diferente. Então eu venho aqui e defino o age type igual a 2010. Neste momento eu estou indicando uma rubrica. Ou seja, estou trabalhando sem rubrica e estou descarregando uma rubrica. Olha que legal, né? E estou adicionando a minha tabela IT, né? A DDWTI. E aqui eu tenho o pagamento do meu biênio. Interpretei se ele tem 2 anos ou não. Interpretei se ele tem pagamento sim ou não. E também fiz o pagamento e mais para frente, de forma standard, eu atribuí, tá, o meu montante à tabela CRT, sem utilizar aquele ADDCU, porque eu tenho uma classe na T512, classe de processamento, que faz isso para mim. Por que eu vou gastar meu tempo e meu processamento de regra se a SAP já faz isso? Então eu tenho que usar o que ela me dá a meu favor. Então, na classe 30 da tabela T512, fica a dica, vocês utilizam para fazer com que as informações que passam por ali sejam armazenadas na tabela CRT, com o indicador que você quiser, seja mensal, seja anual ou seja ilimitado. Mensal como M, anual como Y e ilimitado como U. Beleza? E aí eu faço as minhas outras interpretações. Tá bom? O que eu faço aqui? Caso seja, por exemplo, diferente de 10, eu pergunto se é 5, né? Se for diferente, eu já vi que cai no 2. Se for igual a 5, o que eu faço? Vejo se ele já recebeu o pagamento. Se ele já recebeu, é igual. Aplico aqui a quinzenal. E aí eu venho, caso seja igual, a 10 e tenho o meu fluxo de quinzenal. Vamos fazer um teste disso? Vamos lá. Ó, ele está aqui com a folha do mês 6 calculada. Deixa eu ver se ele já tem esse pagamento aqui no mês 6. Não, eu acho que ele não tem esse pagamento no mês 6 ainda. Vamos lá na PA30 dele, vamos ver qual foi a admissão do colaborador. Vamos vir aqui, ó, na minha matrícula, 39, João Teles. Olha aqui no 41, que é onde a gente está interpretando a data. Aqui, ó, ele teve admissão de entrada técnica no mês 4. Aqui eu alterei, tá?
Estão no mês 4 de 2020. Deixa eu deletar aqui as folhas do mês 6, que estão rodadas, mês 6 e mês 5, que estão rodadas para a gente efetuar a execução. Opa, tem um retrocálculo, olha que maravilha aqui. Deixa eu apagar esse retrocálculo indesejado. Caso queiram saber de retrocálculo indesejado, também tem lá no canal, tá bom? Tem um artigo lá desse retrocálculo indesejado, como eliminar, tá? Na nossa linguagem de consultor. Então, como é que eu faço para eliminar o retrocálculo indesejado? Modificar status de cálculo dentro da PA30. Venho aqui, tá? No primeiro modificador de dados mestres e esse aqui também, e deleto essas duas datas que vão estar aqui, tá? Dou um Enter e salvo a minha informação, tá? Deixa eu ver lá a minha folha de pagamento, até quando foi calculada de novo. Tá até o mês 5 de novo. Deixa eu deletar isso aqui, pra gente ter rodar essa solução perfeitamente. Vamos fazer melhor. Vamos mudar a dimensão dele para o mês 5, né? Vamos usar de uma gambiarra. É claro que vocês não vão fazer isso em produção do cliente, mas estamos no ambiente de teste, temos que testar, né? Beleza, vamos lá para a folha de pagamento, então. Deixa eu chamar uma variante aqui. Deixa eu pegar esse pagamento garantido aqui. Vou calcular o mês 6, mês 5 do colaborador, né? Teste, beleza. For pague. Vamos rodar aqui em teste. Vamos ver aqui se calculou a folha bonitinho. Beleza, maravilha, gente. Calculou a minha folha. Vamos ver lá se passou da minha regra, né? Minha regra é a ZJ15, se eu não me engano. Não, é aqui, ZJ14. Vamos ver o processamento da minha regra. Ó, vamos ver a interpretação que o SAP fez. No em relação a 10? Não. No em relação a 5? Não. No em relação a 2? Não. É diferente. Bom, então, ele saiu de todas as elegibilidades. Vamos ver o que aconteceu aqui, então, para não funcionar o meu pagamento, né? A partir do mês 2 de 2020, vamos ver aqui. Data de entrada técnica. Eu mudei o início de férias, olha que vacilo. Deixa eu alterar isso aqui, ó. Maravilha, vamos lá. Agora é para funcionar, hein? ZJ14, é isso? Isso, maravilha. Olha só. Novamente ele interpretou. Por quê? Porque eu estou rodando a folha do mês 5 de 2020 e ele entrou no mês 5 de 2020. Vamos ter agora para 2018. Então vocês viram que para um primeiro cenário, minha regra funcionou, ou seja, caso ele for admitido fora desses parâmetros, que é no ano, não vai funcionar. Legal. Vamos mudar aqui para 2018. Opa, não, 2028 não, 2018. Bom, teoricamente tem que funcionar, certo? ZJ15. Não, é 14, desculpe. Olha lá. Já vi que surtiu diferença. Vamos para a análise. Pessoal, uma dica bastante importante, tá? Que eu prezo bastante, inclusive com meus alunos. Nunca explodam o log de folha de pagamento. Nunca explodam. Por quê? Vocês vão entender, tá? A gente vai ter um conteúdo sobre isso, mas facilita muito a nossa vida se a gente não explodir esse log, tá? Quem já foi meu aluno sabe que isso ajuda muito no dia a dia. Inclusive, comentem. Bom, clicando 2 vezes, eu entro na minha regra. Clicando 2 vezes aqui, eu tenho o meu processamento. Então, aqui eu posso ver que passou pela minha regra, né? Ele tem 2 anos de fato. Vamos olhar o formulário. Aqui, ó. Pagou meu biênio. Vamos validar se esse biênio está correto. Bom,
2.400, 40%, né? 2.400 vezes 40%, 960. Bom, funcionou. Por isso funcionou. Maravilha. Vamos ver o seguinte, eu vou efetivar esse cálculo e vou rodar o mês que vem. Não tem que pagar. Vamos lá. Então, eu vou efetivar esse cálculo. Efetivei o cálculo. Vou rodar o mês 6 em teste. E não pode pagar, hein? Não pode pagar. Eu não vou nem olhar a regra, eu vou olhar o Bolerite. Ah, quem sabe faz ao vivo, hein? Brincadeira, pessoal. Não pagou. Agora, vamos ver por que não pagou. Primeiro de tudo, vamos olhar a CRT do meu colaborador. Vamos olhar aqui, ó. Últimos resultados de cálculo de folha. Beleza. Aqui é o RT. Vamos pegar essa RT aqui embaixo, né? Que ele acumula de forma anual. Vamos olhar aqui. Aqui, ó. Biênio 2010. Tá aqui a minha informação. Então, com a validação que eu coloquei na regra, aqui na ZJ15, ZJ14, né? Aqui na ZJ14, eu consigo ver o seguinte. Deixa eu entrar na outra visualização, porque senão não fica amarelinho. ZJ14, cadê? Aqui. Processamento. Beleza, ó. A malte em relação a zero é superior, né? É diferente de igual. Então, elimina meu processamento, não paga. Então aí, durante todos esses meses que vai estar dando 2 anos, não vai pagar. Vamos fazer outro teste. Vamos alterar lá a nossa entrada para... Agora eu vou ter que colocar mês 6, né? Mês 6 de 2015. Para ficar com 5 anos, quinquênio. Vamos rodar aqui o quinquênio. Será que vai ir de primeira? Rodou meu quinquênio. Então vamos lá. 2.400 vezes 60%. 1.440. Tá? Bateu meu valor. Que maravilha, que show. Vamos efetivar esse cálculo e ver se mês que vem não vai pagar. Vamos efetivar o mês 6. Vamos retroagir aqui. E vamos rodar o mês 7. Em teste. Maravilha, não pagou. Não pagou, tá? Não pagou. Não pagou a... Opa, parei de compartilhar a tela, me perdoem. Pronto, voltei aqui. Ou seja, não pagou o meu valor. Não pagou meu valor. Beleza, funcionou. Porque ele vai ficar 12 meses rodando com aquilo, né? Agora vamos fazer o último teste. Decênio. Decênio, né? Vamos lá, colocar aqui mês 7 de 2010. Mês 7 de 2010. Vamos rodar agora. Ele tem que pagar o meu decênio, que é meus 80%, se eu não me engano, né? Uou, pagou, vamos lá, 80% do meu salário base. 1.920. Pagou o meu decênio. E vejam, sempre em rubricas diferentes. Vocês separaram isso? Sempre em rubricas diferentes, tá? Então, eu vou até retornar aqui, efetivando o cálculo novamente e rodando o mês 8 para provar que não vai pagar novamente. Olha lá, e o meu decênio não foi pago. Tá? Gente, vocês viram o quão de credibilidade isso me passou para o meu cliente? Poxa, eu fiz uma solução que talvez algum consultor já tenha dito que era Z, de forma standard. Agora que vocês têm essa visibilidade, não irá demandar muito tempo, tá? Não irá demandar muito tempo. Claro que você precisa fazer a validação, a evidência, e tudo isso engloba a nossa melhoria ou nossa solução. Mas você evita um desenvolvimento desnecessário. Ficou claro a diferença de desenvolvimento desnecessário para necessário? Desnecessário é isso.
Através de operações estándares, de funções estándares, eu consigo atender a minha demanda. Tá? Eu falei que eu também ia falar da P04, né? Da P04. Então vamos lá na P04, ó. Aqui eu utilizo sempre um macetinho para saber de operações do Brasil. O que eu faço? Eu coloco um asterisco, BR asterisco, clico aqui em operações e dou F4. E aí ele me mostra as operações. Operação, de novo, é o que a gente fala em regra. Operação, comando de regra. Função, esquema. Função, esquema, operação, regra. Tá? Então aqui, olha lá, ó, BR-SAT, retorna percentual do SAT, BR-VAB, cálculo de rubricas de férias, BRISA, né, o cálculo adicional de salubridade, BR-PER, periculosidade, BR-PRC, aplica percentuais, aqueles de SAT, RAT, terceiros, né, no meu processamento. E eu também venho aqui e posso utilizar as funções de BR. Dá uma olhada aqui, ó. Na verdade aqui, né? Isso, e dá um F4 aqui. E aí eu tenho as operações, as funções do Brasil e as suas descrições, ou seja, BR-OFF, BR-NAB, BR-NAT, Break, BR-EDUC, cálculo salário educação, várias informações. Então aqui basta a gente perder um pouquinho de tempo e dar uma estudada que a gente consegue entender algumas funcionalidades, tá certo? E aí mesmo se eu vir aqui em operação, folha de pagamento e der um asterisco e der um F4, ele me retorna inúmeras operações de regras. Inúmeras. Basta eu vir aqui e tirar esse filtro aqui de 999, eu acho que não vai dar para tirar, né? Não, 900 entradas, não tá certo. E aí eu consigo ver todas as minhas operações, eu consigo dar uma estudada nelas, né? Por exemplo, se eu vier aqui e clicar numa operação específica, por exemplo, essa aqui, ó, read the parameters related to vacation allowance processing. Isso aqui talvez não seja do Brasil. Mas eu venho aqui e dou um Y, ele me mostra a documentação da minha operação. E aí eu consigo ficar um pouco mais independente, consigo pesquisar aqui. Ou seja, aquela mensagem que eu queria falar para vocês é o seguinte: não se contentem com a primeira resposta. Pesquisem PE04, F1, network, colegas, blogs da SAP, whatever, tá? Beleza? Bom, pessoal, voltando aqui para o nosso slide, eu queria passar uma mensagem agora para vocês, tá? Então a gente viu aqui, né, o exemplo e tudo mais, e aí eu queria passar a seguinte mensagem. Essas lives que eu venho trazendo, né, ela vai começar a se repetir, tá? Nas próximas quartas-feiras, às 8 horas, tá? Então, toda quarta-feira, das próximas quartas-feiras, né, vão ter lives às 8 horas da noite, tá? Às 8 horas da noite. Por quê, João? Porque eu quero aquecer vocês para um workshop, tá? Que vai se chamar Workshop Regras e Esquemas Smart, que vai acontecer no dia 16, 18 e 19 de novembro, que vai ser 100% gratuito, tá bom? Tá? E esse workshop ele tem como objetivo fazer com que você alcance a skill mais desejada e mais importante do módulo HCM, que é regras e esquemas, né? Tudo se resume a regras e esquemas, né? Tudo. Eu não vou comentar aqui, mas se a gente for ver, tudo se resume a regras e esquemas. Tá certo, pessoal? Gente, esse foi o conteúdo que eu decidi passar para vocês hoje, tá? Isso foi uma das coisas que me ajudou muito, tá, a chegar aonde eu cheguei, com reconhecimento, enfim, tudo mais. E eu espero que tenha agregado para vocês de certa forma, tá bom? E fiquem à vontade para mandarem e-mail para mim com dúvidas, sugestões, me contatar no LinkedIn, me contatar no Skype, me contatar nas mídias sociais aí. Fiquem à vontade, tá? Espero que tenha feito sentido, tá? Compartilhem com quem vocês quiserem essa informação. Agora, esse conhecimento não é mais só meu, é de vocês também. Então, compartilhem, disseminem o conhecimento, porque nós só conseguimos aprender mais quando
ensinamos alguém. Isso foi uma coisa que eu aprendi, uma coisa que eu carrego para mim no dia a dia. Tá bom, pessoal?